Olá, pessoal do primeiro ano. Aqui é a professora Ingrid. A partir de hoje, a gente vai estar fazendo alguns vídeos para estar dando continuidade ao nosso currículo. E o tema da aula de hoje é sobre proteínas. Bom, a gente viu em sala que o conteúdo de bioquímica, ele é um conteúdo que estuda a composição dos alimentos. E dependendo do tipo de alimento que a gente tiver, a gente vai ter uma quantidade maior ou outra de algum tipo de elemento. Por exemplo, dentro da bioquímica, a gente tem vários tópicos a serem estudados. A gente tem água, sais minerais, carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. Bom, o que a gente viu em sala até agora? A gente viu água, sais minerais, carboidratos e lipídios. Só que antes da gente estar dando continuidade ao conteúdo, eu coloquei aí para vocês uma imagem de duas células. A primeira célula aí, que está colorida em azul, é uma célula animal e a segunda aí é uma célula vegetal. O que é importante a gente saber dessa parte? Que a substância inorgânica que tem em grande quantidade nos dois tipos celulares é a água, né, que é o principal componente aí do nosso corpo também, né? 70% do nosso corpo é água. Então, a água é um composto inorgânico. Mas por acaso eu perguntar, qual que é o composto orgânico em maior quantidade nessas células? Bom, aí a partir desse momento a gente vai ter que separar. Se eu perguntar qual é o composto orgânico em maior quantidade na célula animal, aí a resposta vai ser proteínas. Então, na célula animal, a gente tem uma grande quantidade de proteínas. E aí depois vem os outros compostos na sequência. Agora, se eu perguntar qual que é o composto orgânico presente em maior quantidade na célula vegetal, aí a resposta já vai mudar, vai ser diferente. O principal composto orgânico que a gente tem na célula vegetal são os carboidratos, né? São os açúcares. Então, resumindo, se eu falar de composto inorgânico, a gente vai falar nas duas células, a gente vai falar em água. Mas se eu perguntar qual é o composto orgânico, aí vai depender. Se for uma célula animal, a resposta vai ser proteína. Se for uma célula vegetal, a resposta vai ser carboidrato. Então, passando para o segundo slide. Bom, pessoal, aí nesse slide eu coloquei uma foto é um esquema, na verdade. A gente tem várias bolinhas coloridas, que até eu coloquei no PDF de vocês, representando um colar, como se fosse um colar, um cordão. Para a gente fazer esse cordão, a gente precisa de partes menores. Essas partes menores, essas bolinhas aqui coloridas, são as partes que a gente precisa montar para formar o nosso colar. Então, o que a gente vai estar representando aqui nessa figura? Vamos pensar nessa imagem aqui como um cordão, um colar, e essas bolinhas menores aqui, a gente vai estar representando os aminoácidos. Então, o que acontece se a gente juntar várias bolinhas coloridas? Ou seja, o que acontece se a gente juntar vários aminoácidos? Se a gente juntar todos eles, dependendo da quantidade, a gente vai formar uma proteína. Então, como conceito, o que a gente tem? O que é uma proteína? É um composto orgânico, importante ressaltar isso. É um composto orgânico formado pela união de vários aminoácidos.
Mas se por acaso eu perguntar, como que eu consigo juntar esses aminoácidos? Como que eu consigo juntar essas bolinhas coloridas? Aí a resposta vai ser outra. Quando a gente junta um aminoácido com o outro, a gente junta eles por ligações específicas. E o nome dessas ligações, que a gente vai ver nos slides mais à frente, são chamadas de ligações peptídicas. Então, resumindo, para eu formar essa grande estrutura aqui, que é o nosso colar, que é a nossa proteína, eu preciso juntar as bolinhas e essas bolinhas estão representando os aminoácidos. E para juntar um aminoácido com o outro, a gente precisa de uma ligação específica, que é a ligação peptídica. Nesse slide aqui, a gente vai conhecer a estrutura de um aminoácido. Só lembrando, pessoal, não confundam proteína com aminoácido. Proteína é a estrutura que já está completa, que já está formada. O aminoácido, na verdade, os aminoácidos são as estruturas menores, são aquelas bolinhas coloridas que a gente viu no slide anterior, que vão formar uma proteína. Então, cuidado na hora de colocar isso no caderno de vocês. Então, o que seria um aminoácido? Cada bolinha daquela, cada estrutura daquela, vai ter uma estrutura parecida com essa aqui que a gente vai conhecer agora. Então, qual é o conceito de aminoácido? São substâncias orgânicas que contêm sempre um grupo amina e um radical ácido, com a seguinte fórmula geral. Bom, esse conceito deve ter ficado um pouquinho complicado, mas eu vou tentar resumir aqui para vocês. Olhem bem para essa imagem. Essa imagem tem algumas partes coloridas que eu coloquei aqui para vocês. O que é importante saber disso aqui? Que todo aminoácido ele tem partes que são fixas. Ou seja, todos os aminoácidos vão ter as mesmas estruturas. Então vamos lá. O que todo aminoácido tem que ter? Primeiro, esse carbono que está no meio aqui, que é chamado de carbono central ou carbono alfa. Então, todo aminoácido tem que ter esse carbono. Essa é a primeira estrutura fixa que a gente tem. Segunda estrutura fixa, que a gente já conhece, C-O-H, que é o nosso famoso ácido carboxílico, que está aqui em amarelo. Então, essa é a segunda parte fixa do aminoácido. Então, primeiro a gente tem o carbono e a segunda parte é o ácido carboxílico. A terceira parte fixa do meu aminoácido é chamado de grupo amina, que está aqui em verde, aqui que eu escrevi para vocês, grupo amina. O que é o grupo amina? É o NH2, N de nitrogênio e os dois hidrogênios. Resumindo, NH2 a gente chama de grupo amina. Então, essa parte em verde aqui, que é o grupo amina, é a terceira parte fixa do meu aminoácido. Esse hidrogênio aqui tinha que estar colorido também, que eu acho que iria facilitar. Mas a outra parte fixa do aminoácido é o hidrogênio. E isso aqui que está em rosa é chamado de radical. Esse radical, ele é a parte variável do meu aminoácido. O que isso significa? Dependendo do que eu tiver aqui no radical, o aminoácido ele vai ser diferente. Então, a única parte que difere um aminoácido do outro é o radical. E o restante? E as outras partes? As outras partes vão permanecer fixas. Todos os aminoácidos vão ter essas estruturas aqui, ó. Repetindo, o carbono central, que é esse carbono do meio aqui, que é chamado de carbono alfa. A outra parte fixa é o ácido carboxílico.
Terceira parte fixa é o grupo amina, que é o NH2, e o hidrogênio. A única parte variável que vai mudar de um aminoácido para o outro é o radical. Agora, nesse slide aqui, eu coloquei uma imagem de todos os aminoácidos que nós temos. Não precisa decorar o nome deles. Eu só quero que vocês saibam que nós temos 20 aminoácidos. E o nome deles estão aqui nessa imagem. Não precisa gravar o nome deles. Então, nós temos 20 aminoácidos. E aí você pode se perguntar, mas de onde surge essa quantidade grande de proteínas que nós temos no corpo, que são milhares? Pessoal, se a gente muda a quantidade desses aminoácidos, por exemplo, se a gente pega 3 aminoácidos do tipo arginina com 3 aminoácidos glicina e vai mudando a quantidade, dependendo da quantidade dessas proteínas, elas podem ser diferentes. Resumindo, se uma proteína tem 90 aminoácidos e a outra proteína tem 100 aminoácidos, se mudou a quantidade, elas vão ser proteínas diferentes. Um segundo exemplo, como que uma proteína pode ser diferente? Se você muda o tipo de aminoácido. Então, por exemplo, se em uma proteína a gente tem os mesmos aminoácidos e chega lá no final dessa proteína, esse aminoácido aqui, por exemplo, a prolina, se eu mudar ela por outro tipo, se eu colocar, por exemplo, uma glicina no lugar da prolina, a gente tem um outro tipo de proteína. Mas aí você pode se perguntar, e se eu tiver duas proteínas com os mesmos aminoácidos? As proteínas vão ser iguais? Depende. Se a ordem desses aminoácidos for diferente, a gente tem uma proteína diferente também. Por exemplo, um exemplo mais simples aqui para a gente entender. Nessa primeira linha aqui, ó, a gente tem alanina, arginina, asparagina, ácido aspartico e cisteína. Se numa questão, por exemplo, ela colocar esses aminoácidos aqui, na primeira proteína e na segunda proteína, são iguais. E só trocar a ordem desses dois últimos aqui e perguntar se as duas proteínas são iguais, você vai falar que não. Você vai dizer que são diferentes. Por quê? Mesmo que a gente tenha os mesmos aminoácidos, e se eu mudar só a ordem deles, a proteína ela vai ser diferente. Então, como que as proteínas elas podem ser diferentes umas das outras? Primeiro, se eu tiver mudança na quantidade. Segundo, se eu tiver mudança de aminoácido. E terceiro, se eu mudar a ordem desses aminoácidos na proteína. Esse slide aqui, pessoal, está falando do tipo de ligação que vai unir os aminoácidos, que é chamado de ligação peptídica, que a gente falou lá no início da aula. Só relembrando aquele exemplo, lá a gente colocou aquelas bolinhas coloridas, né? Que é para pensar como se fosse um colar. Aquele colar seria uma proteína e aquelas bolinhas coloridas seriam o quê? Os aminoácidos. E para unir essas bolinhas, esses aminoácidos, a gente usa uma ligação específica, que é chamada de ligação peptídica. Então, se falar de ligação peptídica, você já tem que lembrar de proteína, né? Porque como os aminoácidos são unidos. Então, aqui a gente tem, ó, como que a gente vai identificar um aminoácido? Primeira coisa que a gente tem que procurar é o carbono central, que é a primeira parte fixa. Segunda parte fixa do meu aminoácido é o ácido carboxílico, que é o C-dupla-O-OH.
terceira parte fixa do aminoácido é o grupo amina, que é o NH2, e o hidrogênio. Esse R aqui, que é chamado de radical, é a parte variável do meu aminoácido. Então, nesse segundo exemplo aqui, que é um outro aminoácido, é o segundo aminoácido, carbono central, ácido carboxílico, C dupla O, OH, grupo amina, que é o NH2, e o hidrogênio. E aqui o radical, que é a parte variável. Bom, para eu formar uma proteína, eu preciso juntar os aminoácidos. Então, esse exemplo aqui que está no slide, ele é um exemplo bem pequeno para a gente poder entender. Então, aqui eu tenho um aminoácido desse lado e desse outro lado aqui eu tenho outro aminoácido. Para eu juntar os dois, eu vou juntar pela ligação peptídica. Eu expliquei para vocês em sala que quando a gente une unidades menores na biologia, a gente tem perda de água. Água é H2O, então o que tem que sair dessa reação aqui? A molécula de água, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Se eu tiro a água, H2O, se eu tiro a água, o que sobra para mim? C dupla O, NH. Então, olhando para esse lado aqui de baixo, a gente perdeu uma molécula de água. O que sobrou para a gente? C dupla O, NH. Esse grupo aqui que a gente acabou de formar, isso aqui é chamado de amida. Amida, não confundam com amido. Amido é açúcar, é um polissacarídeo. Amida é um grupamento formado aqui pela união de dois aminoácidos. Então, só resumindo aqui esse exemplo, se eu junto dois aminoácidos, eu tenho perda de água e formo o grupo amida. Só lembrando que a ligação, essa aqui que eu estou marcando, o nome da ligação que vai unir esses aminoácidos é chamado de ligação peptídica. Estrutura das proteínas. Bom, nós temos 4 tipos de estruturas. Nós temos aqui a estrutura primária, estrutura secundária, estrutura terciária e estrutura quaternária. A estrutura primária, pessoal, olhem bem aqui, nós temos os aminoácidos unidos por ligações peptídicas. Se essa estrutura primária aqui começar a se enrolar, a gente vai ter estruturas diferentes, estruturas mais complexas. Então, se essa estrutura aqui começar a se enrolar, a gente pode ter uma estrutura parecida com um fio de telefone aqui, uma estrutura helicoidal, né? Porque a estrutura primária ela se enrolou e gerou essa estrutura aqui. Se a estrutura secundária ela se enrolar mais ainda, a gente pode formar a estrutura terciária. E se a gente pegar várias estruturas terciárias e juntar, a gente forma a estrutura quaternária. Bom, primeiro ponto importante aqui. Como que essa estrutura primária consegue se enrolar? Qual que é o tipo de ligação responsável por fazer o dobramento dessa proteína? Bom, alguém pode estar falando, professora, deve ser a ligação peptídica, né, que une dois aminoácidos. Pessoal, na verdade, não é ligação peptídica, são outros tipos de ligações que vão ajudar a enrolar e formar outras estruturas. Que tipos de ligações são essas? Bom, a principal ligação que a gente já conhece é a ligação de hidrogênio ou pontes de hidrogênio. Então, as pontes de hidrogênio vão ajudar no enrolamento dessa estrutura, gerando outros tipos de formatos de proteínas. Não é só a ponte de hidrogênio. Nós temos outros tipos de ligações aqui que a gente vai ver
nas futuras aulas. Então, a principal ponte que vai ajudar no dobramento dessas proteínas são as pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. Então, só resumindo aqui, ó, estrutura primária, que é uma estrutura linear, formado por aminoácidos e ligações peptídicas, é a estrutura mais simples que a gente tem. Se essa estrutura primária começar a se enrolar, a gente pode ter estrutura secundária, terciária e quaternária. Só lembrando que as pontes de hidrogênio podem ajudar nesse enrolamento. Estrutura primária, só para a gente fixar melhor, é uma sequência linear de aminoácidos pelas ligações peptídicas. Ela é a mais simples e a mais importante. Por quê? Porque é ela que vai mandar nas outras estruturas. Estrutura secundária e terciária. Como que essas estruturas podem se enrolar? Principalmente pelas pontes de hidrogênio. Então, resumindo aqui, ó, quando a molécula de proteína apresenta dobramentos e enrolamentos determinados por ligações químicas entre os aminoácidos. Qual é o tipo de ligação? Ponte de hidrogênio. E o último aqui, estrutura quaternária, quando duas ou mais estruturas terciárias se unem para formar um outro tipo de proteína. Então, aqui, ó, eu tenho várias estruturas terciárias formando ao todo uma estrutura quaternária. O principal exemplo de estrutura quaternária que a gente tem é a hemoglobina, né? Para quem lembra aí das nossas aulas, a hemoglobina é uma proteína que está dentro da hemácia e que vai auxiliar, vai fazer o transporte do oxigênio no nosso corpo. Qual é o papel biológico das proteínas? Para que elas servem? Resumindo aqui, as proteínas são classificadas de acordo com a sua função. Então, pessoal, cada tipo de proteína vai depender também da forma que ela está enrolada, vai depender de tudo isso, vai fazer ela ter uma função diferente. Então, ela pode formar a estrutura de alguma coisa, ela pode ser algum hormônio, ela pode ser de natureza nutritiva, pode ser fonte de energia para o nosso corpo, ela pode formar uma enzima, que a principal enzima que a gente conhece é a catalase, que a gente viu até no laboratório, né? A gente conheceu ela no laboratório, e a função também de defesa. Então, vamos dar exemplo de algumas dessas funções. Estrutural. Bom, quando que uma proteína ela é estrutural? A gente tem alguns exemplos aqui. Eu coloquei uma imagem, essa primeira aqui, de uma mulher puxando a pele dela, né, a bochecha dela. Por que essa pele tem resistência? Porque tem uma proteína na nossa pele chamada de colágeno. Então, é uma proteína de alta resistência que é encontrada na pele, mas também nos nossos ossos e tendões. Segundo tipo de proteína estrutural é a actina e miosina. A gente falou um pouquinho dessas proteínas lá na aula de sais minerais, quando eu falei para vocês a respeito lá do cálcio, que ele participa da contração muscular e que a contração muscular é o deslizamento entre essas duas proteínas, né? Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Que a actina e miosina são proteínas estruturais. E o terceiro exemplo é a queratina. Queratina é uma proteína também impermeabilizante, né, para fazer a proteção e evitar a perda de água também, onde a gente pode encontrar na pele, no cabelo, nas unhas. Próxima função aí das proteínas é também a função hormonal. A gente falou nas nossas aulas sobre dois hormônios principais, a insulina e também o glucagon, que vai ser o próximo que a gente vai falar. Bom, o que a gente tem que saber? Que a insulina, ela é um hormônio proteico, é um hormônio feito de proteína. E para que a insulina serve?
Bom, resumindo aqui a gente tem o pâncreas e ele vai produzir esses dois hormônios, como eu falei para vocês, a insulina e o glucagon. A insulina, ela vai ser produzida quando a gente está alimentado, quando a gente tem açúcar no sangue. Se tem açúcar no sangue, isso quer dizer que a insulina vai agir. E o que ela vai fazer? Basicamente, de uma forma fácil, ela vai pegar o açúcar que está no sangue e colocar dentro da célula, para as nossas células produzirem energia por esse açúcar que acabou de entrar. Então, a insulina é liberada nos momentos que a gente está com açúcar no sangue. Próximo exemplo é o glucagon, que é um outro tipo de hormônio. Ele também é liberado pelo pâncreas, mas ele vai ser liberado em outro momento, nos momentos que a gente tiver em jejum, né? Que a gente tiver com a glicemia baixa, sem açúcar no sangue, no momento que a gente está há muito tempo sem se alimentar. Então, o glucagon é liberado e vai quebrar o glicogênio no fígado para poder liberar esse açúcar para o sangue. Então, quando a gente não está alimentado, o glucagon é que vai ser liberado. Bom, resumindo esses dois processos aqui, o que a gente precisa saber? Que a insulina e o glucagon são hormônios de que tipo? São hormônios proteicos. Proteína também pode ser uma fonte de energia para o nosso corpo, só lembrando que ela é a terceira fonte, né? Relembrando lá as aulas de bioquímica, a primeira fonte de energia são os carboidratos, porque são mais fáceis de serem quebrados. A segunda fonte a gente tem os lipídios, que são os óleos e gorduras, e a terceira fonte são as proteínas. E aqui eu coloquei um exemplo, né, que o ovo é um alimento rico em proteínas, e a proteína que tem em maior quantidade é a albumina. As proteínas também podem ter função enzimática, elas podem ser enzimas. A principal enzima que a gente viu em sala é a enzima catalase, que converte a água oxigenada em água e oxigênio, e ela está dentro de uma organela chamada de peroxissomo, né? Então, a catalase é um exemplo de uma proteína. A gente costuma falar na sala que ela é uma enzima, só que toda enzima é uma proteína. Então, gravem isso aí que é importante. Uma enzima, ela vai facilitar ou até mesmo acelerar algum tipo de reação no nosso corpo. E aqui do lado eu coloquei uma foto aqui do nosso sistema digestório, só para mostrar que não há só essa enzima aqui importante nas nossas aulas. A gente tem também enzimas presentes na nossa boca, no nosso estômago, no nosso intestino, em várias partes do nosso corpo que vão ter funções específicas. E todas essas enzimas são proteínas. Proteína também pode ter a função de defesa. Tem algumas células no nosso corpo que produzem anticorpos. Esses anticorpos vão ajudar na defesa, né? Vão inativar algumas substâncias, né? De alguns agentes estranhos que podem penetrar no nosso corpo. E o importante desse slide aqui é dizer que esses anticorpos produzidos, que vão ser úteis aqui para defesa, esses anticorpos são proteínas. Um processo importante sobre o assunto de proteína é sobre a desnaturação delas. Bom, um exemplo fácil aqui para a gente entender. Olha esse exemplo, essa imagem aqui. Vamos supor que essa proteína seja uma proteína com estrutura terciária. E por algum motivo, essa proteína tenha sofrido alterações de temperatura, por exemplo, né? Aqui eu coloquei uma foto de um ovo, né? Um ovo frito, por exemplo, que a gente vai aumentar a temperatura.
E aí, o que pode acontecer com as proteínas desse ovo? Elas podem sofrer a desnaturação. O que é desnaturação? É a alteração dessa estrutura. Então, é como se a proteína se desenrolasse e ficasse com esse formato aqui. Então, desnaturação é quando a gente tem a mudança de temperatura ou até mesmo de pH, e aí o formato dela fica diferente. Se o formato muda, ela acaba perdendo também a sua função. E uma observação aqui, que é muito importante, que até costuma cair em provas de vestibular, é o seguinte: quando acontece a desnaturação de uma proteína, a única ligação que não é destruída é a ligação peptídica. As outras são, mas a ligação peptídica ela permanece. Então, a estrutura primária com suas ligações peptídicas é a única estrutura que permanece no processo de desnaturação. E para a gente concluir, a gente tem uma imagem aqui de duas hemácias, só que elas têm formatos diferentes. A primeira hemácia, ela tem uma hemoglobina normal e a segunda, uma hemoglobina que sofreu um processo de mutação. O que isso quer dizer? Nessa hemácia aqui, essa hemoglobina, que é a proteína, ela tem os seus aminoácidos corretos. E nessa segunda imagem aqui, a gente teve alteração de um tipo só de aminoácido, né? Nas próximas aulas a gente vai falar mais sobre isso, mas o aminoácido que é trocado na hemácia é chamado de ácido glutâmico. Não se preocupem com o nome agora, que a gente vai gravar depois. Mas o que é importante nessa imagem? Que por conta de um aminoácido trocado, a gente acabou deformando essa proteína aqui e causando uma alteração. A hemoglobina é uma proteína que tem a estrutura quaternária. Isso aqui é bem importante. E só relembrando que a hemácia tem um papel fundamental de transportar oxigênio no nosso organismo. Vamos para as questões para a gente fixar. Primeira questão. As proteínas são substâncias que estão presentes em todos os seres vivos. As proteínas são formadas por unidades menores, denominadas de... Bom, pessoal, qual que é a parte menor? Qual o nome daquelas bolinhas coloridas que a gente uniu para formar a proteína? Letra B, são os aminoácidos. Só lembrando que os aminoácidos eles são unidos por ligações peptídicas. Próxima questão. Atente-se à seguinte representação química estrutural de um aminoácido. Então, a gente tem aqui, vamos relembrar, o carbono do meio, que é chamado de carbono central ou carbono alfa. A outra parte fixa é o C-O-H, que é chamado de ácido carboxílico. A terceira parte fixa é o grupo amina, que é o NH2, e o hidrogênio. E o R, que é chamado de radical, que é a parte variável, é o que vai mudar de um aminoácido para o outro. Então, vamos para as questões. Considerando a figura acima, assinale a correta. Letra A. Observa-se a presença de um carbono central responsável pela diferenciação entre os 20 aminoácidos. Essa está errada por quê? Porque o carbono alfa, que é o carbono central, ele é a parte fixa dos aminoácidos, né? E aqui está falando que ele é responsável pela diferenciação entre os aminoácidos. Tá falsa a letra A. Letra B. O quarto ligante é um radical chamado genericamente de R ou cadeia lateral R, que é a mesma coisa. De forma constante ou inalterada nos aminoácidos? Não, como a gente viu, o R de radical é a parte variável e não constante. Errada a letra B. Letra C.
Um grupamento carboxila, COOH. Um grupamento amina, NH2. Um grupo R, radical, e um átomo de hidrogênio estão ligados ao carbono central. Então, essa aqui é o gabarito da nossa questão. Então, letra D aqui, só para a gente não esquecer dessa, está falando que, além desses 20 tipos de aminoácidos, alguns aminoácidos especiais que só aparecem em alguns tipos de proteínas e não possuem grupamina. Errado. O grupamina é uma das partes fixas do aminoácido. Próxima questão. As fórmulas a seguir representam a união entre dois aminoácidos. Qual é o nome da ligação que será formada com a retirada dos grupos destacados no tracejado? Bom, pessoal, o que está saindo aqui? É a molécula de água, né? E qual é o nome da ligação que vai unir os dois aminoácidos? É chamado de ligação peptídica.